Fala aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na cola da prova e hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos no século XIX. Só lembrando que se você é um curioso de história, se você está prestando vestibular, está fazendo provas para o ensino médio, para o ensino fundamental, se inscreve no canal. A gente está toda semana dando dicas interessantes que com certeza você vai gostar. Durante o século XIX, os Estados Unidos viveram um momento de grande expansão econômica, populacional, territorial, o que fez com que eles se tornassem uma grande potência já no finalzinho do século. Nesse vídeo a gente vai falar dos aspectos mais gerais que transformou os Estados Unidos na grande potência. Porém, as coisas mais específicas, como por exemplo a Guerra Civil Norte-Americana, a gente vai deixar para um outro vídeo. O primeiro passo desse processo foi a consolidação da independência norte-americana, porque afinal eram 13 colônias independentes que queriam se tornar uma coisa só. E esse processo ele não foi nada fácil, porque afinal as colônias originais elas eram independentes entre si. Então foi necessário muitos debates, muitas discussões para conseguirem constituir um conjunto de leis, a primeira Constituição Americana, para decidir o que cabia ao poder federal e o que cabia aos poderes estaduais. E até uma segunda guerra de independência acabou sendo necessária para consolidar uma ideia de nação, uma ideia de norte-americano. Já no início do século XIX, a economia dos Estados Unidos prosperava no norte, com as manufaturas, o comércio, no sul, com a grande plantation de tabaco, de algodão. E o governo dava amplas liberdades comerciais, amplas liberdades jurídicas para que a economia prosperasse cada vez mais e mais. Diante desse cenário, começa um projeto ambicioso de expandir as fronteiras do leste em direção a oeste, através de compras, de anexações, de concessões. E o objetivo dessa expansão era econômico e geopolítico. A ideia era ter mais territórios para poder plantar, para poder criar gado, buscar minério de ferro, riquezas de maneira geral. Quem sabe encontrar ouro, quem sabe mais ainda encontrar a costa oeste, chegar até o Oceano Pacífico, ampliar mercados do outro lado do mundo, conquistar um mercado de pesca ali no outro litoral. Nesse processo, os Estados Unidos ele adquiriu grandes territórios quando comprou, por exemplo, a Louisiana da França, anexou a Flórida da Espanha, o Oregon da Inglaterra, o Texas, o Novo México, a Califórnia do México e alguns territórios menores adjacentes. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos também anexaram o Havaí e compraram o Alasca da Rússia, compondo seu atual território, que inclui esses territórios não contíguos. E nessa história de compras e anexações, um grande desafio dos americanos era garantir a posse efetiva do território. Mas essas terras elas não estavam vazias. Existiam ali povos nativos e a questão é como se livrar deles. A política para os indígenas americanos era muito simples. Nas palavras de um comandante militar americano, índio bom é índio morto. O governo promoveu políticas de genocídio em que nações inteiras foram destruídas através de doenças que foram colocadas ali propositalmente, através de ataques sistemáticos a populações indígenas, através da eliminação da subsistência dos indígenas, como por exemplo a eliminação do búfalo na região das grandes planícies, e os poucos que sobraram no final foram colocados em reservas sem nenhum tipo de condições de sobrevivência, ou então foram assimilados pela população norte-americana. Mas como eles vão justificar essa expansão para o mundo e para a opinião pública? Para isso foram criadas políticas e ideologias para justificar o que eles vão fazer a partir de então, como por exemplo a doutrina Monroe. A doutrina Monroe tinha como slogan "A América para os americanos", deixando muito claro para as velhas nações europeias que a partir de agora quem jogava o jogo, quem dava as regras eram os Estados Unidos. Uma política clara de autoafirmação dos americanos e de liderança em relação ao continente. Outra forma de justificar a expansão foi o Destino Manifesto, que baseado num artigo de jornal, eles vão propagar a ideia de que era o destino dos americanos serem grandes, porque assim Deus quis, era a providência divina. Mas agora a gente tem um outro problema. Era um território imenso. Como a gente vai ocupar tudo isso? E o governo americano começou a segunda metade do século XIX com uma política de imigração, uma forte política de imigração. Europeus, brancos, obviamente, de várias partes da Europa foram incentivados a virem para o território americano para ocupar esse território imenso. E aí começa a marcha para o oeste.
A ideia era ocupar esse território imenso com grandes e pequenas propriedades. Ainda mais porque lá na Califórnia, no extremo oeste dos Estados Unidos, eles tinham encontrado em 1849 uma quantidade absurda de ouro. Manja, Califórnia é o estado do ouro, The Golden State Warriors. Tipo, capital da Califórnia, São Francisco, né? Quando mesmo que eles encontraram ouro? Em 1849, 49ers. San Francisco 49ers. E para ocupar muitos desses territórios, os Estados Unidos fez uma espécie de reforma agrária. É isso que você ouviu, companheiro, reforma agrária. O chamado Homestead Act, uma lei que foi colocada em vigor nos Estados Unidos que distribuía e vendia terras a baixo custo para garantir que esse território fosse ocupado. E com essa série de ações, os Estados Unidos foi crescendo e se expandindo, tanto a economia, o território, a população, de uma maneira fabulosa. E com esse fomento todo da economia, da população circulando, não demorou muito para estradas de ferro começarem a serem construídas, eles começarem a produzir aço e ferro em grande quantidade, manufaturas, a produção agrícola e de repente, não mais que de repente, no final do século XIX, os Estados Unidos eram uma potência mundial. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar mais uma vez o canal Na Cola da Prova e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais!